Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Joia! Uma vez mais estamos aqui pela Casa Fraterna Novo Caminho, mais esta live, que teremos a oportunidade de dar continuidade, né, a esses nossos estudos sobre o Evangelho. Hoje é no capítulo 18 que a gente entrou na live passada, e hoje o item 3, né, a porta estreita. Vamos lá, guardando o pessoal entrar, e a gente já vai dar continuidade. Vamos lá. Enquanto isso eu vou escrevendo aqui. Oi, Edna, boa noite. Escrevendo aqui, ó. Espiritismo, capítulo 18, item 3. Silvia, olá. Item 3, que é a porta estreita. A porta estreita. Vamos lá. Quem mais? Giovana, Mirna, popularmente conhecida como Mãe, Duda. E vamos lá. Cadê? Essa, tudo certo aqui. Eu acho que deu. Vamos ver. Cadê? Olá? Deu? Será? Boa noite. Deu, boa noite. Tá funcionando direitinho? Eita, travou. Vê. Vamos desligar e ligar de novo. Vê. Não, voltou? Aqui para mim tá normal. Tá normal, tá oscilando um pouquinho. Parece que tá oscilando. Aí, pronto. Parece que firmou agora. A aguinha do lado. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Beleza. Tá normal, ó. Se o for tá normal, travou não. Então foi só aqui mesmo. Tá ótimo. Aguinha, quem ainda não pegou, dá tempo de ir lá pegar. Enquanto a gente vai conversando, né? Vai estudando, a água vai sendo fluidificada. Muito que bem. Deixa eu ver as horas aqui. 10h05. Acho que já dá para começar, né? Vamos lá. Nós vamos hoje falar, capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos, a porta estreita. Isso. Eita. Vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Mateus. E perguntando-lhe alguém, Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo, abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade.
Ali será o choro e o ranger de dentes. Quando vir que Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas. Então, agora vem a parte, né, que explica essa mensagem. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Muito que bem. Boa noite, pessoal que entrou aí, né, que a gente ainda não saudou, não deu boa noite. Deixa eu ver quem. Ana, pai e Larissa. Curi, Souto, e tamo junto. Vamos lá. É outra parábola que faz todo sentido, né? Nessa organização desse capítulo, né? Muitos chamados e poucos escolhidos, né? A passada foi a parábola do festim de núpcias, né? Já mostravam um pouco dessa realidade. Essa outra mostra da mesma maneira, né? Por que isso, né? Muitos chamados e poucos escolhidos, né? Entrar pela porta estreita. É difícil, né? De pensar a figura da porta estreita, né? É difícil mesmo, tem que dar um jeito, né? Tem que fazer um esquema para poder entrar ali, né? E porta larga não, qualquer um passa, né? De qualquer maneira, e aí por aí vai. Né? Qualquer um mesmo, qualquer maneira, ajeitado, né? Não precisa de muito esforço, de muita preocupação, só vai. Só vai. Só vai, com Porta larga. facilidade. Só vai. Não esquenta a cabeça, não. E a porta estreita não é bem assim, né?
Demanda aí um certo preparo, no mínimo, né? Uma porta estreita tem um limite. Então tem que ter um preparo. Tem que ter um preparo. Né? Se a gente for se apegar à literalidade, no mínimo físico. Se for pegar a literalidade, hein? No mínimo um preparozinho físico para passar uma porta estreita, né? Mas aqui não é só isso. A gente está falando, evidentemente, trata-se de um preparo espiritual. Quando ele fala assim que a porta é larga, né, que conduz à perdição, que ele chama de perdição, né, e muitos entram por ela, é a figura de linguagem, né, que simboliza nós mesmos, né? A enorme maioria, que é a imensa maioria dos habitantes da Terra, nós que estamos aí vindos a várias encarnações já, e tropeçando, né? E caindo, etc. Né? E cambaleando nessa evolução, nessa caminhada nossa, né? De aprimoramento, de reforma íntima, enfim. E por outro lado ele fala, ó, é apertado o caminho que leva para a vida. Engraçado ele chamar de vida, né? Eles chamam de vida, eles chamam de vida. A recompensa futura chama vida. Para A vida verdadeira, né? A vida plena, enquanto espírito. Né? Uhum. Exatamente, eles chamam de vida isso, né? Engraçado, porque a gente fala vida é aqui, né? Corriqueiramente. Ah, eu tô vivo. Ué, tá vivo, né? Tô aqui no corpo. Eles falavam que o caminho que leva para a vida já é espiritual, já é recompensa futura. Na época, a diferença de linguagem, né? Que interessante que é isso. E ele fala assim, poucos são os que se acertam com ela, né? Com a vida e com esse caminho, com essa porta estreita, né? Que conduz à vida, né? Poucos se acertam. Por quê, né? Será? Poucos se acertam, né? Justamente por isso, né, que a gente falou, tem que ter um esforço, tem que ter uma superação. Uma superação, não situar no patamar desses vários, né, que passam apenas pela porta larga. Tem que, como diz aqui o próprio Evangelho, sobrelevar a humanidade, levar acima da humanidade, para poder encarar esse desafio, né, de enfrentar uma porta estreita. E aí a gente vai precisar se despojar de um monte de coisa. De um monte de coisa, né? Se despojar mesmo, de apego. Né? Esses apegos aí agregam aqui e entulham a nós espiritualmente. Entulham, né? Ficando cheio de coisa prendendo. E aí a gente não consegue passar nessa porta estreita com esse tanto de coisa, né? Nos arrastando, nos ocupando, né? A mente com coisas materiais. Né? E... A gente lembra aquela música do Almir Sater, né? Questão de compreender a marcha. É preciso entender qual deve ser a nossa marcha para um dia conseguirmos transpor essa porta. Né? Compreender a marcha que seria a nossa conduta enquanto aqui na Terra para alcançarmos um patamar superior, seria a vida plena, espiritual, de evolução, né? Sim. E aí ele fala mais, né? Ele fala, ó, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não vão conseguir. Não poderão. Ele fala, não poderão, não vai poder entrar. Vai poder. A semelhança da parábola do festim de núpcias, né? Não estava vestido lá com a veste nupcial, não pôde ficar nesse festim de núpcias. Aqui ele fala, ó, vai procurar entrar e não vai poder entrar. Né? Ele fala nem que não conseguirão, não poderão, no mesmo sentido não conseguirão, né? Sentido semelhante. E aí ele vai falando assim, né? O pai de família, ele faz outras figuras, né? Quando o pai de família tiver entrado, né, em algum lugar, né? Que essa porta esteja fechado a porta, aí a gente vai estar do lado de fora pedindo ajuda, né? Espera aí, me ajuda aqui. Abre para mim também e tal. Ele vai falar, mas quem são vocês, né? Não sei de onde vocês são.
E Jesus sempre com essas figuras, né, de linguagem que a gente lê assim, a gente estranha, né? A gente fala, nossa, mas que cara mal, né? Mas por que não abriu, gente? O pessoal tá pedindo para abrir, né? E ele fala assim, não, é nós quem tá de fora, né? Pô, mas logo nós, tipo assim, logo nós, né? Que em tua presença comemos, bebemos, a quem ensinaste, né? Ele fala, nas nossas praças. E o sujeito vai falar, não, eu não sei de onde sois, não reconheço. Né? Então afasta aqui, apartai de mim, todos que obrais a iniquidade. Então ele já joga outro elemento. Né? Joga outro elemento, a iniquidade. Então aqui, iniquidade representa as faltas. Né? Todas as faltas, todas essas mazelas espirituais que a gente carrega mesmo. E que, olha, não adianta. Aqui ele já deixa isso claro. Pô, a gente comemos, né? Nós comemos, a gente comeu, bebeu, e vós, né, seria aquele que bateu a porta, nos ensinou, né? Tu nos ensinaste nas nossas praças. Você veio aqui ensinar. Somos nós somos os mesmos. E ele vai falar, não, peraí, eu não conheço mesmo vocês, então dá licença aí, porque aqui não é o lugar de vocês. Né? Então, vamos lá, trazendo isso para a nossa prática. Adianta eu conhecer, eu, por exemplo, frequentar aí onde eu quiser, né, o templo que eu quiser, religiosamente, toda semana, né, ouvir as palavras ali, ir embora e tal, não sei o quê. Adianta? Você está lá, bebendo, entre aspas, né, comendo e aprendendo na praça, entre aspas também. Adianta? Adianta a gente estar ali colado num Chico Xavier da vida, se a gente não. Se a gente só ouvir, Só não ouvir. praticar nada. Né? Exatamente, Porque exatamente. a porta estreita a gente pode também simbolizar como uma fronteira fluídica, magnética, vibratória. Né? Se eu não estou habilitada, eu não vou mesmo conseguir entrar, não vou passar, não adianta. É uma questão, não é de aparência e nem de discurso, né? E essa questão aí você falou, adianta ir toda semana ao centro, quer dizer, a gente pode estar do lado de pessoas muito mais evoluídas, mas a questão é individual, não tem assim como eu colar em alguém que eu acho que é melhor que eu e achar que eu vou junto. Osmose. Né? Então, tá ali perto e vai absorvendo. osmose. Não existe osmose. Realmente as fronteiras são vibratórias. Né? Tanto que nos livros da André Luiz ele ilustra muito isso, as regiões, né, as regiões que são visitadas periodicamente pelos mensageiros de Jesus, por Nossa Mãe Santíssima, né, aquele vale dos suicidas, aquelas regiões de intenso sofrimento. Então, nunca nos falta assistência, mas a questão é que a gente sempre está em condições. Sim, sim. Realmente não resolve nada, né? Conhecer, ficar perto, apreciar a companhia, né? Oh, fala bonito, né? Ou trabalha muito, essa pessoa trabalha muito, vou ficar perto dela. E não vou trabalhar, né? Eu vou ficar perto a hora que ela chega do trabalho, né? Aí eu vou lá, tal, conversar um pouquinho. Então não resolve muita coisa, né? Não é produtivo, né? Não é trabalho isso. O que a gente precisa é trabalho. Então ele fala assim, ó, apartai-vos de mim todos que obrais a iniquidade, né? Quer dizer, não produziu nada, né, para combater essa iniquidade, continuou repetindo condutas, né, que se traduzem também em iniquidade, né? Não estendeu a mão, né? Não fez aquele movimento que deveria ser feito para poder se elevar e ser reconhecido, né, como um
pertencente àquele lugar também. Por isso que ele falou, não, eu não conheço. Não conheço vocês. Eu conheço quem? Quem obra, né, quem trabalha, por exemplo, na prática da caridade. Quem trabalha naquilo que o Cristo ensinou. Né? No caso, é ele mesmo. Né? A gente está falando hoje. Trabalha no que os profetas, ou digamos assim, se fosse comparar na época, né, ensinaram. Esses serão reconhecidos. Aí vão viver. Né? Vão viver de verdade. Os demais não, né? Que se mantiveram ali na inércia, no conforto, etc, etc. Passaram pela vida, não serão reconhecidos. E aí, de novo, mais uma vez aquela expressão, né? Será ou haverá choro e ranger de dentes. É interessante isso aqui, depois tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, para a gente ler e complementar isso aqui. Será choro e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, que vós ficais fora dele, excluídos. Excluídos. Vamos lá. Livro dos Espíritos. A gente já comentou, engraçado, né? Vira e mexe a gente fala um pedaço dessa pergunta aqui. Hoje é ela toda, que é a 975. Fala assim. Aqui a gente está no capítulo 2º do livro 4º, né? A última parte do Livro dos Espíritos. Chama Penas e Gozos Futuros. Exatamente. Esse é o contexto aqui, né? Da vida que ele fala. A 975 é o seguinte. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Essa é a pergunta. Felicidade do justo aqui? Vida. Na parábola que a gente está lendo aqui, estudando hoje. É a vida, é a felicidade do justo. Então, a pergunta, repetindo. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? A resposta é assim. Sim. E é isso que faz o seu suplício, porque compreendem que estão privados dela por suas faltas. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se ela é bem empregada. Então, olha que coisa, como é que encaixa bem, né, exatamente nisso aqui. Primeiro, o pai de família lá fala, apartai-vos de mim, né, todos que obrais iniquidade. Então, ali haverá choro e ranger de dentes. Ali o quê? Ali de fora. Né? Aquele que não entrou, conseguiu entrar no local que ele estava. E o que é isso? É o suplício. Exatamente o suplício que está falando aqui na pergunta. É isso que faz o seu suplício, porque compreendem que estão privados dela, do quê? Da felicidade, por suas faltas. É nós, né? Nós, no caso. E é por isso que o espírito liberta a matéria, aspira nova existência, nova chance. Cada existência abrevia a duração desse choro e ranger de dentes, desse suplício. Se ela é bem empregada, óbvio, né? Tem uma condição aqui. Aí ele complementa, e aqui é o que a gente vira e mexe fala, né? Nas lives. Ele faz então a escolha das provas pelas quais poderá expiar suas faltas. Porque sabei o bem, olha só, o espírito sofre por todo o mal que faz, ou do qual foi causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O espírito errante não tem mais véu, está como saído do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então, quer dizer, a consciência ela é mais liberta do estado errante. O que é errante? Espírito desencarnado à espera de uma nova existência. É isso. Erraticidade é isso. É o intervalo das existências corporais. Quem está na erraticidade é espírito errante. Errante que erra? Errante é o que vaga, né? Errante significa que vagueia. E no caso é esse sentido. É aquele que está desencarnado, mas que aspira uma nova encarnação. Isso é espírito errante. Não se pode dizer que espírito puro é errante. Que necessita de ainda reencarnar. Então está no intervalo, aguardando a próxima. Não se pode dizer. Não podemos dizer que espírito puro é um espírito errante, né? Porque não está eventualmente encarnado em algum lugar. Não, não é assim. Né? Não é esse emprego dessa palavra, não. E aí, o espírito errante não tem mais véu, né? A consciência está liberta, está como saído do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então, sofre mais. É a dor moral. A dor moral é muito maior que a dor física. Né? A dor física passa.
A física passa. A dor moral é o suplício que falou lá, né? Pô, como é que eu paro com esse suplício, né? Porque que suplício é esse? A consciência, é a dor moral mesmo. Fica acusando, fica o tempo todo acusando ali a perda de tempo, o arrependimento, né? A perda das oportunidades que teve na Terra. O desvio do caminho. E o desvio do caminho é a porta larga. Se a porta estreita é o caminho, né? O prejuízo que causou a outras pessoas, o Que mal causou. que Ainda que, provocou a outras pessoas. Né? ainda que por omissão, né? Como está falando aqui. O mal, em razão do bem que eu deixei de fazer, está nas minhas costas também. Vou ser cobrado. E A cobrado mais do que. indiferença, né? A indiferença com as dificuldades, o sofrimento ali. Ah, não, isso aí não me diz respeito. Não é comigo. Isso não é problema meu. Então sofre mais porque compreende quanto é culpado. Olha, essa resposta aqui ela é enorme, mas está acabando já. Sofre mais porque compreende o quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão. Vê a realidade das coisas. Olha como é que é interessante isso, né? Então o corpo aqui estar na carne é dupla bênção, né? Dupla. Não só a possibilidade de redimir um monte de coisa, como um abrandamento desse suplício. A gente nem lembra, né? A gente nem lembra. A gente tem um negócio chamado véu do esquecimento, quando a gente entra aqui no corpo. A gente esquece, né? Das vidas passadas. Então a gente não sabe quem que a gente foi, o que a gente fez. A gente ganha aí essa nova oportunidade e vai. Né? E vai, claro, né? Com todo o auxílio espiritual, com as nossas tendências, com a intuição que nos é passada, né? E aí nós vamos sendo guiados, né? Vamos sendo guiados para cumprir essa nossa missão. O momento em que o espírito desperta, né? Ele toma consciência dos seus erros e sobrevém esse sofrimento, mas é muito importante porque é o primeiro passo para ele sair daquele lugar em que ele está. Porque pior do que isso é aquele espírito que não tomou consciência ainda ou que se compraz no mal. É aquele espírito rebelde, desequilibrado, que sequer tomou consciência que está no caminho errado. Né? Ele só vai no caminho errado. Igual né, um bicho que marca o rumo e vai. E às vezes se transforma mesmo em feras humanas. Né? Se transforma esses espíritos. Então, esse momento do despertar é de intenso sofrimento, mas pode também ser a alavanca, né, para impulsionar para frente, para o caminho certo, né? Porque o que não pode acontecer de jeito nenhum é a culpa, o arrependimento paralisar, né? Paralisar, aí a pessoa fica inerte também. Então, Exatamente. Tem uma mensagem do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, que tem esse mesmo nome, Porta Estreita. Então, eu vou, assim, né, sobre esse ponto da lição que você está tratando, eu vou ler só um trechinho rápido aqui. Aqui no início, ele faz menção a esse trecho do Evangelho, né? E depois vem o comentário de Emmanuel. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita, bem entre aspas, porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Isso quando a gente está lá no plano espiritual, e tomou consciência de todos esses erros, esses enganos, esses débitos que acumulamos, né? Aí a gente pede, anseia pela oportunidade
de nos depararmos com a porta estreita. Quando a gente está lá com essa visão ampla, com essa lucidez, né? Reconhece, então, a necessidade do sofrimento. Porque se a gente errou, a gente sabe que a gente vai ter que fazer um caminho novo, que vai ser sofrido, sim, que nós vamos ter que refazer, nós vamos ter uma luta íntima e vamos nos deparar, talvez, por exemplo, com aqueles que a gente prejudicou anteriormente. Então, vai ser um esforço muito grande. Lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, então quer dizer que a gente não vai estar num ambiente favorável, né? Exatamente. Mas não vamos ter facilidade. Não. O meio não vai nos ajudar. Então, mas a gente está lá, consciente de tudo isso, e a gente pede muito essa oportunidade de, né, estarmos aí diante da porta estreita, que é esse caminho de sofrimento purificador, ele fala aqui na mensagem. E a gente anseia o sacrifício que possa nos redimir. Aí chega aqui, né? A gente quer, correr léguas disso, né? Quer. Exatamente. E aí acha ruim, depois né? de muito, acha péssimo, quer fugir. Depois de muito pedir, a gente então recebe a dádiva de uma nova oportunidade. Eu não vou ler tudo não, porque é extenso, né? Aí ele diz assim, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas. Volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Por onde então, transitam as multidões. Nosso comportamento que vem sendo repetido a longo tempo. Tem outra frase, né? Que é do Emmanuel, naquela, né? Evoluímos entre vícios, né? Entre deslizes ali que salteiam a nossa inteligência, né? Olha que coisa, né? Ver que ele fala. Engraçado demais, né? Saqueiam, que tomam de assalto a nossa inteligência. Né? A gente evolui entre deslizes que salteiam a nossa inteligência. Né? E a inteligência é consequência básica, né, do princípio espiritual. O corpo não tem inteligência. O corpo é instrumento. Né? O corpo é só instrumento. O que anima o corpo é o espírito mesmo. Né? A gente chama de alma, um espírito encarnado. Né? Então a inteligência vem do espírito. Salteia a base, né, do espírito, que é a inteligência. Que coisa, né? Emmanuel tem umas frases assim que são demais, né? Agora, é interessante também que o arrependimento, aqui no Livro dos Espíritos, ele fala, olha, como é que é essa história do arrependimento, né? Foi feita essa pergunta também pelo Allan Kardec, né, sobre expiação e arrependimento. É o mesmo capítulo. Ele pergunta se o arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual. Né? É no corpo ou no espírito que a gente arrepende? Em geral. Ele fala no espírito, estado espiritual. Mas também pode ter lugar no estado corporal quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. E aí qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar. Desde a vida presente. Olha que coisa. Se tem tempo de reparar as faltas. Exemplo? Quer um exemplo disso aqui? Do arrependimento, do reparação ainda na mesma existência e tudo mais? Paulo de Tarso. Era Saulo que virou Paulo. Né? Paulo. E que exemplo, que força indomável aquele, né, homem tinha. Arrependeu. Exatamente.
na própria vida se arrependeu e trilhou outro caminho, né? Encontrou Jesus, né? Igual aquela frase que a gente fala, né? Encontrou Jesus, encontrou mesmo. Jesus apareceu para o sujeito. Ele apareceu para o sujeito. Como Jesus apostava em Saulo, né? Como ele apostava no sujeito, hein? Aparecer e ir lá, materializar na frente do cara. Perguntar, né? Saulo, por que me persegues? O cara que até caiu do cavalo, né? Tamanha luminosidade, ficou cego e tal. Toda a história que a gente já conhece. Mas é um cara que passou da banda estreita, né? Nem foi na porta estreita, depois ele passou na porta estreita, quando, por exemplo, foi perseguir o Estevão, cunhado dele, que ele nem sabia que era cunhado dele, né? Não conhecia pessoalmente. Um outro nome, né? Ele sabia do tal de Gesiel, né? Que era o cunhado dele, era o Gesiel. E aí, perseguindo os cristãos, se defronta lá com Estevão, executa a sentença, né, de apedrejamento e tal. E a irmã de Estevão, Abigail, a noiva de Paulo, né? E a pessoa que ele era apaixonado, né? Abigail, era realmente apaixonado, se amava. Os diálogos dele, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, mostram isso, né? Como eles realmente se amavam. No entanto, lá no meio do apedrejamento de Estevão, aparece Abigail gritando, né? Lá no final, né, do apedrejamento, na verdade. Estevão já estava mais para lá do que para cá. E aí Abigail chega, é meu irmão, é meu irmão. Ele, o quê? Que história é essa? Tá ficando louca? Ele falou, não, é meu irmão, é Gesiel. Que Gesiel é Estevão? Eu, não, tenho certeza que é ele. Ele falou, não, pega esse cadáver aí, chamou de cadáver, leva lá para o fundo, lá não sei do que, e a gente vai ver esse negócio aí. Abafa o caso. Aí foi ver, foi fazer um reconhecimento. Ó, mas aí, fala baixo aí, porque tá num lugar de respeito, aquela coisa. E isso mesmo foi dando frio na espinha do sujeito. Frio na espinha do Saulo, né? Ele falou, não é possível. Não é possível foi acontecer um negócio desse comigo, né? Que eu estou executando o meu cunhado, o irmão da mulher que eu amo. Né? Nunca, a gente nunca vai poder. Ele teve um duro embate consigo mesmo ali naquele momento, porque ele era uma pessoa extremamente orgulhosa e das tradições, né? Seguia à risca todas as tradições. Então, aquilo foi um duplo golpe. Um golpe no relacionamento com a amada, foi o que e mais um doeu. golpe no orgulho dele, né? Porque ele se viu entre a cruz e a espada, né? Mas, naquele momento, ele não conseguiu superar o orgulho, né? Ele não, num primeiro momento, ele não conseguiu vencer a si mesmo. Né? E aí, quando Estevão chama Abigail pelo nome, né? Ele fala, é o cara mesmo. Embora, realmente, não tenha mudado um milímetro, né? Nem a expressão. A expressão imponente e tal. Mas ele viu o que era. Realmente era o cara, né? Gesiel. E aí, por outro lado, alguém que estava passando mesmo pela porta estreita, e isso é narrado no livro, né? Olha só como é que é. O Estevão, que teve essa missão, né? De seguidor, de discípulo do Cristo, ele foi e fez isso com grande propriedade. Né? Ele e Paulo, eles tiveram alguns embates, né? Alguns embates aí públicos e tal, e Paulo ficava puto. Porque o Estevão simples daquele jeito, Paulo todo culto, né? Falava grego e tal, que era o inglês da época, né? Etc. Preferia o grego. E aí, era o Estevão... homem muito culto, né? Nossa, muito que isso. Rico. Era o supra-sumo, assim, supra-sumo, né, da época, né? Era o cara. E Estevão era um cara, né? Ele era o cara, Estevão um cara. E Estevão passando pela porta estreita, né? Passando. Só que, olha só que coisa, o estado que o cara chegou por passar, né, pela porta estreita. Durante o apedrejamento, isso é narrado em detalhes no livro, ele
a consciência dele já estava elevada, né? Claro, ele sentia dores lá no corpo, porque estava sendo apedrejado, né? Tal. Mas lá pelas tantas, até as dores foram sendo amenizadas. Né? E começou a ver a legião, né? Assim, a pluralidade de espíritos que o envolvia naquele momento, né? Inclusive passava a mão nas feridas, parava de doer e tal. Então teve muito amparo por ter passado pela porta estreita, né? Por ter realmente se dedicado ao que deveria e fazer o que deveria. E aí segue, né, essa descrição, que a consciência dele estava em outro plano. Ele rezava o Salmo 23, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele costumava rezar isso quando criança. E ele não sentiu tudo como deveria, né? Ter sentido essas pedradas, né? Tudo que aconteceu com ele. Foi muito, teve um apoio, um suporte para poder passar por esse suplício mesmo, né? Essa maceração, sacrifício do corpo. E, então, mostra o resultado, né? De passar pela porta estreita. Até Cristo, ele viu a figura do Cristo. Ele enxergou a figura do Cristo. E Cristo olhava para Saulo na época. Cristo estava encarando Saulo e olhando com tristeza. E aí o Estevão foi entender, pô, esse cara, Cristo é amigo desse cara, entre aspas, né? Aposta nesse cara. Estevão, hora nenhuma, ficou com raiva do Paulo, né? Que era o executor ali da sentença, quem estava conduzindo toda a parada. Hora nenhuma ficou com raiva. Pelo contrário, você levou tudo aquilo ali, falou para Abigail, né? Ó, esse cara, ele é um cara bom. Esse cara aí é bom. Tá morrendo, acabou de ser apedrejado. O cara que mandou executar, e ele falando que o cara era bom. O verdugo dele, o algoz. Esse cara é bom. Ele só está no caminho errado. Quando ele for para o caminho correto, vai ser a mesma coisa. Mesma dedicação. Porque a grande virtude, né, de Paulo era justamente a sinceridade, né? A lealdade. Ele estava no caminho errado e momentaneamente lá nessa época estava sendo leal, verdadeiro, mas dentro de um equívoco, essas qualidades ele tinha, né? Ele fazia porque ele acreditava que aquilo era certo. E era isso que tanto Estevão quanto Jesus enxergavam nele, né? Uhum. Ele estava com escamas nos olhos, né? Ele estava no caminho, na direção errada. No entanto, ele era sincero e leal. Tanto que quando ele realmente desceu do orgulho dele, ele se tornou o maior defensor do Cristo e propagador dos ensinos do Cristo. Ele pegou a parte mais difícil, se a gente pensar assim, né, num terreno a ser cultivado e semeado, ele pegou aquela fatia do terreno que ninguém queria. Ia dar mais trabalho. E foi fundamental, né? Não tinha nenhuma base. E foi fundamental para estabelecer as bases do cristianismo aí. A hora que o pessoal estava se perdendo, ele ia lá e corrigia, ó, peraí. Mandava cartas, né? As cartas de Paulo são famosíssimas. E quem o pessoal assessorava ele, e quem assessorava ele espiritualmente? Estevão. Como é que é? Não ouvi. Quem assessorava Paulo espiritualmente naquela fase lá, que ele já tinha se tornado cristão verdadeiro, que saía pregar e tudo? Estevão, né? O próprio Estevão. Sim. Olha a grandiosidade. Foi trabalhar ainda ajudando o cara. E ele passou pela porta estreita também, né? Paulo fez isso, né? Já que a gente está falando de porta estreita. Fez isso também, né? E passou, nossa senhora, muita dificuldade também. Apanhou pra caramba. Ele é um exemplo aí, a gente está falando do arrependimento, né? É um exemplo de arrependimento em vida e mudança de direção em vida. E passou pela porta estreita, né? Foi reconhecido como tal.
A importância dele é ímpar, né? São Paulo, que guarda aí, entre aspas, né, as chaves do céu, né? Do céu, é São Paulo que guarda. Né? São Pedro, né, que guarda. Não é São Paulo, confundi agora. São Pedro guarda. E Paulo foi esse que foi fundamental para poder manter a coerência, né? E Pedro, aliás, foi o mentor do Gesiel, né, do Estevão, que inclusive batizou ele. Aí veio Paulo depois, na sequência, para manter essa coerência, né, do cristianismo. Sem ele, o cristianismo teria se perdido. Com certeza, sem o Paulo. Né? É um exemplo grandioso de espírito que passou pela porta estreita, né? Realmente. Ele tinha uma característica, assim, uma lucidez incrível para interpretar os ensinos e esclarecer, inclusive, para os companheiros que iam, às vezes, enveredando por outros caminhos. Os apóstolos, eles tinham algumas discussões, o tom se elevava algumas vezes por conta disso, exatamente, né? Porque alguns começavam a se desviar da essência dos ensinos de Jesus, né? Enveredando por outros caminhos, inclusive políticos, né? E aqueles que desejavam permanecer com a pureza dos ensinos, a autenticidade, a fidelidade, né? Aí os embates ocorriam porque não tinha outro jeito. Né? Sim. É interessante a gente, como se a gente estivesse vendo assim um pouco dos bastidores, né? Não era fácil, porque eram homens falíveis, com defeitos e qualidades, mas com uma tarefa enorme. Ixi. E, como você disse, né? O Cristo apostou neles, né? Postou. Já sabia das dificuldades, das fraquezas, mas apostou em cada um, fortaleceu cada um para que pudessem continuar, né? E cada um a seu turno, cada um na sua região, na sua esfera de influência, mas eles passaram por muitas dificuldades, de perseguições, a surras, apedrejamentos, ausência de recursos mesmo, de alimentação, de transporte, porque muitos se transportavam de um lugar para o outro, assim, a pé, dormindo. O próprio Paulo, quantas vezes dormiu em cavernas pelos caminhos, assim, paupérrimos mesmo. Paulo chegou a ficar pele e osso, né? Porque não tinha recurso. Isso aí não é porta estreita, hein? Então, esse é um exemplo, né, de irmãos nossos, a verdade é essa, né? De irmãos nossos que passaram pela porta estreita e receberam a vida, né? Receberam a recompensa futura. Que, aí, relembrando a live passada, entraram, né, no festim de núpcias, né, na festa de bodas. Então, é basicamente a superação de si mesmo, né? Basicamente isso, a superação de si mesmo e o trabalho. Foi isso o grande mérito do Paulo de Tarso, foi esse, né? Superou. É um exemplo. A gente está falando muito do Paulo aqui, mas porque é um grande exemplo, né? Não tem como o exemplo. A importância dele. É o arrependimento de vida. E aí ele passou não exatamente da porta larga, né? Porque ele já era um cara assim todo, né? Mas mudou totalmente a direção e foi mesmo na porta estreita. Aí ele se elevou demais, né? Enormemente. Voltando à questão de compreensão da marcha, né? Por que os espíritos falam tanto para a gente que quando vierem as dificuldades, para a gente não se queixar, não se lamentar, não se revoltar principalmente, né? Porque essa é a nossa porta estreita, esse é o caminho nosso.
que a gente então vai conseguir superar as próprias imperfeições, é a oportunidade concreta. E o que que a gente faz normalmente? A gente se queixa, a gente quer se livrar do problema, tipo assim, né? Aquele espinho lá no pé que todo dia te cutuca, que lateja, que te incomoda, faz você sofrer, né? Mas essa é a nossa porta estreita. Se Paulo conseguiu galgar e tantos outros, né? Transpor essa porta, não foi sem esforço. Isso que é importante a gente lembrar sempre. Eles não chegaram a essa condição sem esforço, pelo contrário, né? Tiveram que fazer grande esforço. E tantos outros, né? Outro dia você estava falando do Jerônimo Mendonça, né? Outro dia, algumas lives atrás, tantos outros que nos deram o exemplo, não tiveram facilidade também, nenhuma, né? Então, às vezes, a gente tem esse comportamento, a gente quer a mesma porta larga, né? Cansado de sofrer, tô cansado disso, cansado daquilo. Então, mas a gente esquece que a gente pediu isso como oportunidade, né? Como forma, como meio de vencer. Né? Exatamente. Exatamente. E esse é o nosso caminho, né? A gente está aí para isso, não é para ficar tranquilão passeando, né? Turismo na Terra, né? A gente veio com uma finalidade aí. Nosso planejamento reencarnatório contempla o gênero de provas, né? Que a gente escolheu, inclusive, e veio para poder enfrentar. Notícia boa, né? A gente vai passar por provas que a gente consegue superar. Pronto. Não é isso? Então basta que a gente tenha um pouco de confiança na gente mesmo, tá? Né? Estude bastante e tenha confiança no Pai, né? Que nunca desampara, nunca nos deixa sozinhos. Né? Tem sempre alguém nos soprando nos nossos ouvidos ali, né? O que a gente deve, qual o melhor caminho, basta a gente ouvir. E aí sim a gente vai conseguir passar essa porta estreita com, né, mais tranquilidade e nos superar, que afinal é isso que a gente veio fazer aqui, né? Se superar. Muito bem. Então, por hoje, pessoal, a gente fica por aqui, né? Estamos aí na nossa hora. Agradecemos uma vez mais pela companhia de todos, né? É sempre uma alegria poder realizar, né? Essas lives na companhia de todos e que possamos aí estar juntos sempre, mais uma vez, né? E agradecendo a oportunidade de poder estarmos aí na companhia dos nossos amigos, né? Encarnados e desencarnados, né? Que estão sempre nos acompanhando. Então é isso. Abraço a todos, boa noite, fiquem todos com Deus. Pessoal, boa noite para vocês. Quem tiver a oportunidade, depois pega o livro Vinha de Luz, livrinho aqui, ó. A lição que eu falei, Porta Estreita, está na página 51, é a lição número 20. Muito bacana, complementa aí o nosso estudo da noite de hoje. E assim, nós estamos numa caminhada de aprendizado e esse aprendizado junto nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá coragem para a gente fazer esse esforço, fazer essas mudanças que a gente precisa, né? Claro, com auxílio, com as bênçãos de Jesus e seus diversos mensageiros, que sempre vêm nos ajudar. Então, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.